somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante esta semana. Nova lei de trânsito entrou em vigor na última segunda-feira. Nova diretoria do Procon Erechim assume e tem novos desafios. E a Sicredi Uniestados comemorou 40 anos juntos. A cooperativa se destaca por sua atuação participativa na comunidade. E na manhã da última terça-feira, nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a nova diretora do Procon, Andressa Battisti. Ela falou dos desafios e sobre o início dos trabalhos nesta entidade. Acompanhe. Desde o dia 6 de abril, o Procon de Erechim tem uma nova diretora. E hoje nós vamos conversar com ela, saber um pouquinho sobre os desafios de estar à frente de uma entidade muito importante na hora de defender os direitos de todos os consumidores. Nós vamos conversar com a Andressa Battisti, que está à frente desta entidade. Bem-vinda à TV Erechim. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. É com grande satisfação que estamos aqui, então, na TV Erechim, para conversarmos a respeito dessa entidade que é o Procon. Andressa, me fala um pouquinho da tua formação e o porquê que você foi a escolhida para estar diante do Procon. Eu sou advogada, sou especialista em Direito Civil e Processual Civil. Já tenho 12 anos, vou para 13 anos de advocacia, já tenho uma caminhada, um percorrido. Já fui vereadora também no município de Campinas do Sul. Venho de uma família de pessoas envolvidas com o ente público, onde eu cresci, né, vendo o meu pai, a minha mãe, até o meu irmão atuarem na função pública. Então é algo que eu sempre gostei, sempre admirei e agora tive a grata oportunidade, a partir do governo Polis, do Flávio, de estarmos à frente dessa entidade. Então, quando o convite foi feito, fiquei muito feliz, porque realmente é algo que eu gosto, é algo que eu sei fazer e que eu posso, de alguma forma, contribuir e ajudar as pessoas. Pois é, o Procon é uma entidade que está aí para dar esse suporte para as pessoas quando elas têm dúvida referente a uma compra, uma devolução, enfim, qualquer ação que envolve a compra e a venda de produtos, porque o Procon também orienta as entidades, o comércio em si. Qual é o foco de atendimento do Procon? Exatamente como tu falaste, Sandra, o que engloba as ações do Procon. O Procon é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são as demandas de inconformidade nas relações de consumo, de prestação de serviço, de produtos. Geralmente, quais que são as reclamações triviais ali do Procon? Contra energia elétrica, telefonia, bancos, que acabam fazendo empréstimos abusivos, financeiras também. O Procon também trabalha na parte de consulta de negativação do CPF, bloqueio de telemarketing. Então, todo e qualquer serviço ao consumidor é prestado pelo Procon. O Procon também faz a parte da fiscalização a partir de denúncias. Nós possuímos, o nosso quadro
qualificado, nós possuímos 3 agentes executivas, 2 fiscais e 4 estagiários, onde essas fiscais, a partir da denúncia, elas vão fiscalizar os estabelecimentos, vão notificar, tudo é feito de maneira administrativa. Então é importante até destacar que o PROCON ele não trabalha em demandas judiciais. Então, se a pessoa já tem um processo na justiça, já possui uma ação judicial, o PROCON não pode atuar. Ele só atua na parte administrativa, para evitar, né, que a pessoa tenha que buscar o judiciário. Em torno de 80% dos casos são resolvidos via PROCON, via administrativo. Certo. Claro que é caso a caso. Se o PROCON não consegue resolver, aí a parte tem a liberdade de procurar o órgão judicial. Mas nós tentamos de todas as formas resolver na via administrativa. Hoje a gente sabe que existe a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. E até então existia uma venda, uma troca de informação entre empresas, bancos, telefônicas, que passavam os dados das pessoas para outras empresas para que elas pudessem contactar e fazer negócios. Esse tipo de ação tem algum envolvimento com o PROCON ou o PROCON não se envolve nessa ação quando existe esse abuso? Por exemplo, um banco oferecendo crédito para uma pessoa de idade. O que vem acontecendo, Sandra? Eles não estão nem mais oferecendo, eles já estão fazendo. Os empréstimos consignados, certo. Eles acabam, sim, existe a lei, né, da proteção, mas mesmo assim, eles têm acesso aos dados e eles já fazem o empréstimo. Jesus. Eles nem ligam mais, eles nem notificam mais a parte, eles nem perguntam mais se a parte quer ou não fazer. Eles já fazem. Então, o consumidor que percebe que tem um desconto indevido no seu extrato, na sua conta, pode entrar em contato com o PROCON. Nós fizemos o contato com essas financeiras, com esses bancos e pedimos, né, que excluam esse empréstimo que foi feito de forma indevida. Certo. Que cancelem, enfim, esse empréstimo que não foi autorizado pela parte, né? Uma das reclamações mais ouvidas que a gente acaba ouvindo e vocês nem se fala é a questão das telefônicas. A cobrança indevida de fatura, planos que não foram contratados, pagamentos que não justificam você estar pagando. Como é que funciona essa questão com as telefônicas? Com as telefônicas, enfim, também a pessoa se dirige até o PROCON, né? Certo. É importante colocar que o atendimento, em virtude do Covid, sofreu algumas alterações, né? Então, ele está sendo feito por telefone, por e-mail. A pessoa não precisa, então, daqui a pouco se deslocar até o órgão. Mas, se preferir, pode vir até o PROCON, onde é realizado o atendimento de forma por agendamento, né? Nós agendamos para evitar aglomerações. E aí é orientado o consumidor. Aí o PROCON entra em contato direto com a telefonia, certo. E verifica o que aconteceu e de imediato pede o cancelamento dos serviços. E o que tem se observado é que praticamente via PROCON é resolvido o serviço de telefonia. Seja de cancelamento, seja de suspensão, seja do que for. As telefonias, nós possuímos uma grande credibilidade, pode-se dizer. Nós somos ouvidos pelas telefonias. Então, daqui a pouco não é resolvido na hora, demora uns dias, mas estamos conseguindo resolver as demandas dos consumidores que se sentirem lesados. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento muito grande das compras online. Claro, agora com a pandemia, isso teve um salto exorbitante, mas junto com isso também veio os perfis falsos, compras que as pessoas alegam não terem feito. De que forma resolve essa questão? Porque a gente não tem acesso ao lojista, a gente não pode olhar no olho dele e dizer que está errado. Sim, exatamente. Então, para isso, podem entrar em contato com o PROCON. O PROCON, através dos seus servidores, faz contato e existem os prazos para serem cumpridos, né? Então, dentro dos prazos, é feita essa notificação e nós aguardamos pela resolução. Se não for resolvido, porque existem também casos e casos. É verdade. Existem casos que a resolução é prontamente atendida. E existem casos que eles nem para o PROCON respondem.
seja por e-mail, seja por telefone, seja por AR, nós não obtivemos resposta. Então nós aguardamos geralmente um período de 30 dias. Se não obtivemos retorno, resposta, aí a parte fica com a liberdade de procurar os seus direitos via judicial. Porque, infelizmente, na via administrativa nós não conseguimos resolver. A gente está falando bastante em direito do consumidor, mas ele também tem deveres. Quais são e que precisam ser respeitados? Principalmente na parte de contrato, Sandra. Porque o que a gente vê muito? O consumidor nos procura e, porque aconteceu tal coisa, estão cobrando. Tá, e o contrato que foi realizado? O senhor leu o contrato, pediu para um filho ler, pediu para alguém auxiliar? Não, eu não vi que tinha. Então, estar atentos ao que for contratado, ao que for feito, porque quando está no contrato e a pessoa assinou, subentende-se que ela estava ciente do que ela estava assinando. Então, a dificuldade é muito maior nesse sentido. Então, sempre estar atento, pesquisar, inclusive, em que site está realizando a compra. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à internet. Então, pesquisa. Apareceu tal loja lá. Pesquisa como é que é essa loja. Se tem credibilidade, se possui ações na justiça. Tomar essa devida cautela, porque depois é muito mais difícil para reparar, né? Se for uma loja física que tenha contato, nada impede da pessoa ir e conversar com o lojista. Exatamente, conversa e, se caso for, se não obteve um resultado satisfatório, procura o PROCON, que o PROCON faz contato com a loja e tenta resolver da melhor maneira. O PROCON atende em média quantas pessoas mês dentro da entidade? Olha, Sandra, o PROCON ele tem uma demanda bem grande. Inclusive, antes da pandemia, os servidores repassaram que era uma média de 700 atendimentos. Agora, em virtude da pandemia, houveram algumas restrições e tudo mais. Então, de janeiro até agora, uma média de 400 atendimentos mensais. Andressa, então o PROCON ele está aqui para atender a comunidade, auxiliar em casos de dúvidas, para as pessoas não precisarem se deslocar até lá. Existe um e-mail para formalizar esse pedido que você possa nos passar? Sim, sem dúvida. Existe o e-mail e existe o telefone, onde muita coisa a gente consegue, inclusive a pessoa está na linha, nós fizemos a reclamação e conseguimos resolver. Então a pessoa não precisa se deslocar. Certo. Então o telefone é o 3520-7089 e o e-mail é procon@erechim.rs.gov.br. E também de forma presencial, se a pessoa assim optar, na rua Carlos Miranda, que fica o PROCON. O atendimento é das 8h30 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Certo. Então, o PROCON ele tem a finalidade de auxiliar as pessoas sempre que elas tenham alguma dúvida em relação a algum negócio que estejam realizando. A gente falou muito da questão de comércio, mas também tem a prestação de serviços que o PROCON auxilia, enfim, outros assuntos que podem também ser amparados pelo PROCON. Sim, exatamente. É a prestação de serviços, é o produto, o que envolve, né, essa relação de toda e qualquer demanda, né, de produtos, de prestação de serviços. O que tiver uma inconformidade, pode procurar o PROCON. Até existem casos que daqui a pouco não competem ao PROCON, mas aí nós podemos auxiliar da melhor maneira, informando os órgãos de proteção, os órgãos que podem auxiliar. Nós possuímos a promotoria, a defensoria pública, o juizado especial, que são órgãos, né, da justiça e que daqui a pouco podem muito bem atender, né, nos casos que o PROCON não é da sua alçada. Então nós estamos lá, sim, para prestar o atendimento, para resolver e também para auxiliar nos casos que não pudermos resolver. Correto. Andressa, sucesso para ti nessa nova jornada, nessa nova empreitada, de estar à frente do público, de estar tentando solucionar casos que muitas vezes tiram a tranquilidade das pessoas, que geram insegurança, medo do que não conhecem, que é o desconhecido, né? Por exemplo, a internet é um meio desconhecido para muita gente, e essas armadilhas que acabam acontecendo e que as pessoas são envolvidas às vezes sem saber como solucionar. Que você tenha muito discernimento para ajudar todas essas pessoas.
Gratidão, agradeço o desejo e sim, estamos lá para isso, estamos para bem servir, para bem atender e como tu falaste, as pessoas daqui a pouco têm esse medo, mas para tudo existe solução, né? Nós estamos lá para isso e se nós não conseguimos resolver, nós vamos orientar para onde a pessoa pode procurar, então sozinha ela não está, desamparada ela não está. O que precisarem, contem conosco. E estamos aqui para isso, para bem servir. Muito obrigada pela oportunidade, por estar passando essas informações e me coloco à disposição, né, Sandra, da TV Erechim, para o que precisar, estarei aqui. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco você confere. Nova lei de trânsito entrou em vigor na última segunda-feira e a Sicredi Uniestados comemorou 40 anos juntos. A cooperativa se destaca por sua atuação participativa na comunidade. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos junto Sicredi Uniestados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. E a nova lei de trânsito, que altera uma série de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, entrou em vigor na última segunda-feira, dia 12, com uma série de mudanças que devem impactar diretamente na vida dos motoristas brasileiros. Entre as principais alterações da Lei 14.071 estão o aumento de limite de pontos e do tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Acompanhe as mudanças. Aumento no limite de pontos na CNH. A nova lei amplia de 20 para 40 pontos o limite de pontos que o motorista pode atingir no prazo de 12 meses antes de ter suspenso o direito de dirigir. Entretanto, há condicionantes. Se houver uma infração gravíssima que rende 7 pontos, no prazo de 1 ano, o limite cai para 30 pontos. Acima de 2 infrações gravíssimas, o limite continua nos 20 pontos. O limite de 40 pontos, sem considerar a gravidade da infração, só valerá para motoristas profissionais. Maior validade da CNH. As novas regras também ampliam de 5 para 10 anos o prazo de validade da CNH para motoristas de até 50 anos. Motoristas com idade superior a 50 anos e inferior a 70 anos devem renovar a CNH a cada 5 anos. Já os motoristas com mais de 70 anos devem renovar a habilitação para dirigir a cada 3 anos. Fique ligado!
Os novos prazos valem apenas para as habilitações renovadas a partir da vigência da nova lei. Ou seja, os motoristas com CNH válidas devem seguir a data de renovação indicada no documento. Por causa do coronavírus, o governo autorizou o uso da CNH vencida para ajudar a população a enfrentar os impactos do novo coronavírus. Alteração do uso de farol baixo em rodovias. Até então, os condutores que trafegavam por rodovias precisavam manter os faróis baixos mesmo durante o dia em quaisquer condições. Com a nova lei, essa regra muda. Agora, o motorista deverá manter os faróis acesos durante o dia apenas dentro de túneis e sob condições de chuva e neblina. Transporte de crianças em cadeirinhas. O uso de cadeirinhas no banco traseiro dos veículos torna-se obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, com menos de 1,45 m de altura. Até então, somente a idade da criança era levada em consideração. Não renovar exame toxicológico torna-se infração gravíssima. Os motoristas da categoria C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção da renovação da CNH. Sem a renovação, o condutor comete infração gravíssima, com multa de suspensão do direito de dirigir por até 3 meses. Prazo para indicar infrator. A lei amplia de 15 para 30 dias o prazo para o responsável pelo veículo indicar à autoridade de trânsito quem é o motorista que cometeu a infração. Viseira aberta. Transitar de motocicleta com viseira aberta será considerada infração média e não mais leve, o que rende 4 pontos na CNH. Multa poderá ser convertida em advertência automaticamente. Anteriormente, a conversão de multas em advertências deveria ser solicitada pelo condutor do veículo. Agora, esta conversão deverá acontecer de forma automática em casos de infração leve ou média. O motorista ainda não poderá ter cometido qualquer outra infração no último ano. Descontos para o pagamento de multas. O desconto para pagamentos de multas também está previsto na Lei 14.071 de 2020. No entanto, para que o condutor possa ter 40% de desconto do valor total da multa, ele não poderá recorrer da infração. Reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa, assim diz a lei. Na última quarta-feira, dia 14 de abril, a Sicredi Uniestados comemorou 40 anos juntos, atuando de forma estratégica em comunidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Minas Gerais. A Sicredi tem oportunizado nestes 40 anos o desenvolvimento de pessoas, empresas e gerando oportunidades nas comunidades em que ela atua. O histórico de sucesso da Sicredi nos mostra como se deu a história de sucesso de nossa cooperativa de crédito singular, denominada Sicredi Uniestados, fundada em 14 de abril de 1981. Da década de 80 até o ano de 1992, a cooperativa tinha como razão social Credirel filiada a Cosecrer. O Sicredi tem uma história que a gente pode dividir em 2 partes. Uma primeira etapa que iniciou a partir de 1902 e por praticamente 60 anos no século passado, várias cooperativas foram criadas e foi um período de muito desenvolvimento no Rio Grande do Sul. E esse período ele terminou praticamente na década de 70, quando, por questões normativas, vinculadas um pouco com o regime militar, as cooperativas acabaram deixando de existir, então, na década de 70. E um novo período da história do cooperativismo, e aí que inicia a história do Sicredi, a história recente, começa a partir de 80. Em 80, haviam dificuldades de financiamento para o crédito rural, do agronegócio, e um grupo de lideranças teve como ideia criar cooperativas de crédito dentro de cooperativas agropecuárias. Então, em 1980, se criou uma cooperativa central em Porto Alegre, e a partir dessa central, em 81, foram fundadas várias cooperativas de crédito.
A primeira delas foi em Ibirubá, a segunda em Tapera e a terceira aqui em Erechim. Então, a cooperativa de Erechim é uma das precursoras do importante movimento que foi em 1981. Foram várias cooperativas criadas. Possivelmente muitas vieram para cá conhecer esse modelo para se inspirarem, porque era necessário criar a credibilidade em várias regiões do estado. O cooperativismo naquele momento estava desacreditado e possivelmente muitos vieram para cá para ver como havia sido feito aqui para replicar em outras regiões. E assim surge o Sicredi. Então, no modelo que a gente conhece hoje, a partir de 80, 81 e muitas cooperativas criadas, passamos por várias dificuldades, vários desafios principalmente na década de 80, em momento de organização das cooperativas, né, tentaram uma padronização. Na década de 90 começamos a ter algumas facilidades acontecendo, a criação de um banco próprio, acesso direto a linhas de crédito também. E a partir dos anos 2000, o cooperativismo vivencia uma fase de grande expansão. E é importante dizer que tudo inicia no Rio Grande do Sul e vai inspirando outros estados, Paraná, Mato Grosso do Sul. E aí, a partir de 2010, praticamente, nós vemos um avanço maior em outros estados, Santa Catarina e, recentemente, também em Minas Gerais. Então, hoje, o Sicredi está presente em 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. São 5 milhões de associados e boa parte dessas cooperativas que iniciaram a trajetória este ano comemoram seus 40 anos. É um ano bastante importante para nós. Infelizmente, a gente não pode comemorar ele da forma como gostaríamos, mas mesmo assim estamos marcando essa importância da data, né, para que um grande número de colaboradores que se tem hoje conheçam essa história e para que os associados também conheçam essa história de sucesso, né? A Sicredi está entre as 150 melhores empresas para trabalhar. Elaborado pela revista Você S.A., em parceria com a Fundação Instituto de Administração, o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas, divididas em 24 setores da economia. Costumo dizer que hoje no Brasil, mais de 95% das empresas são familiares. E em empresas familiares, a gente sabe que muitas vezes quem é promovido, quem cresce na carreira, são pessoas da própria família. Em uma cooperativa isso não existe. A cooperativa é formada por associados, não existe um dono, existem vários donos, e com isso os colaboradores conseguem construir dentro do Sicredi uma trajetória que praticamente não tem limites. Nós vemos vários casos de colaboradores que iniciaram como estagiários, como caixas, e hoje exercem cargos de diretoria, cargos importantes dentro do Sicredi, claro que trajetórias de 20, 30 anos por vezes, e muito motivado por essa diferença. Não é uma empresa familiar, portanto, aquele colaborador que desempenha bem suas atribuições, que se entrega, né, para o cooperativismo, ele tem uma trajetória bem sucedida dentro do Sicredi. A Sicredi oportuniza a expansão de negócios locais e o fortalecimento da economia, principalmente neste momento em que passamos por uma das maiores crises econômicas brasileiras. Hoje a Sicredi Uniestados conta com 110 mil associados. Se nós fôssemos fazer a comparação com um único município, seria como dizer que toda a população de Erechim hoje fosse associada a Uniestados. Claro que são 50 agências, são 3 estados em que a cooperativa está presente. O Sicredi sempre teve uma vocação muito forte para o agronegócio e continua hoje ainda muito forte, mas também temos uma importância muito grande junto às micro e pequenas empresas. No ano passado, nós tivemos uma linha de crédito criada pelo governo federal, que foi o Pronamp, para as micro e pequenas empresas. E as cooperativas brasileiras, aí não só o Sicredi, mas também o Sicredi, as cooperativas liberaram mais de 20% de todas as operações do Pronamp no Brasil. Então, 1 a cada 5 operações foi contratada por uma cooperativa. Isso porque as cooperativas têm essa vocação de pequenas operações, de pequenos valores, de conhecer as necessidades dos associados. E nesse momento da pandemia, o Sicredi se aproximou ainda mais dos associados, ainda mais das comunidades. É importante que a gente reconheça que todos nós temos dificuldades e desafios no nosso dia a dia.
dificuldades de saúde, educação, finanças, moradia, muitas coisas fazem parte do nosso dia a dia. E o Sicredi não entrega apenas soluções financeiras. O Sicredi também está preocupado com questões de saúde, educação, cultura, segurança. E isso se mostrou durante a pandemia. Esse apoio que as cooperativas deram, muitas vezes para hospitais, entidades que trabalharam e trabalham no enfrentamento do Covid, o Sicredi apoiou várias entidades. No ano de 2020, nós tivemos 12 milhões de reais destinados para hospitais e entidades de saúde somente no Rio Grande do Sul. 12 milhões de reais. Esse é um número muito expressivo. Mas o melhor desse número é que esses recursos foram diluídos. Eles não foram apenas em grandes cidades, eles chegaram a pequenas cidades, a pequenos hospitais, a postos de saúde. Então é um trabalho muito preocupado com cada região que o Sicredi faz. Essa proximidade é o grande diferencial de uma cooperativa de crédito. Nesses 40 anos de participação mútua na comunidade, a Sicredi se desenvolveu e se projeta para o seu futuro, para os próximos 40 anos. Os 40 anos, a gente sabe que os primeiros 40 anos foram muito desafiadores. Houve um período de estruturação, de desenho, de idealização. Hoje nós estamos num momento bastante positivo do cooperativismo. Temos aí, inclusive, o Banco Central estimulando muito as cooperativas para o crescimento. E a gente sabe que o grande desafio para os próximos anos é estarmos presentes com maior intensidade em grandes cidades e também em vários estados em que o cooperativismo não é tão forte. Isoladamente, o Rio Grande do Sul se equipara a países europeus em nível de desenvolvimento do cooperativismo, que é muito bom. Nós estamos muito parecidos com a Alemanha, com a Itália, com a Holanda. Então nós temos um modelo no Rio Grande do Sul que serve de inspiração para outros estados. Mas como eu disse, o Sicredi está em 24 estados e mais Distrito Federal. Nós precisamos levar esse mesmo movimento, essa mesma intensidade que nós temos no Rio Grande do Sul, levar também para outros estados. A exemplo de Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, que são 4 estados que fazem parte da nossa central. São cooperativas do Rio Grande do Sul que estão atuando nesses 4 estados. Então, é um movimento que é forte já no Rio Grande do Sul. É bom lembrar que no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos nossos municípios tem menos de 10 mil habitantes. São 2/3 dos municípios com menos de 10 mil habitantes. E nesses municípios com menos de 10 mil habitantes, nós temos aí, por vezes, 50% da população ativa associada ao Sicredi, 60% da população associada. Aqui em Erechim nós temos 30% da população associada ao Sicredi. É um número muito elevado também. Para uma cidade grande do porte de Erechim, 30% da população é um indicador que não se enxerga em outras grandes cidades do país. O vice-presidente Márcio Portes destaca a brilhante trajetória da cooperativa e enaltece a todos os associados, clientes e pessoas que colaboram e fazem parte da Sicredi Uniestados. Uma questão que é muito interessante quando a gente estuda a história do cooperativismo é que a gente vê que as cooperativas elas não foram criadas somente para conceder crédito ou somente para reunir produtos dos produtores e industrializar. Sempre por trás da história do cooperativismo havia um propósito, uma razão de existir. Na grande maioria dos casos, a gente tem como propósito a construção de um mundo melhor. E nessa linha, o Sicredi definiu também seu próprio propósito. E o propósito das cooperativas é construirmos juntos uma sociedade mais próspera. E essa prosperidade, a gente sabe que ela passa por aspectos econômicos e aspectos também de responsabilidade social. E é muito bom a gente ver uma cooperativa comemorando 40 anos, como é a Sicredi Uniestados, e empregando esse propósito na íntegra, vivendo isso no dia a dia junto com a comunidade, entregando questões econômicas, mas também muito preocupada com aspectos da responsabilidade social. Então eu só tenho a parabenizar a todos os associados, toda a comunidade que faz parte da grande Sicredi Uniestados, por construir essa grande cooperativa, porque a cooperativa ela só existe para atender seus associados. E se ela é tão grande e tão importante como é hoje a cooperativa, é porque os associados se identificam com ela. Então, por isso, os parabéns nessa data comemorativa para esses associados que ao longo dos 40 anos construíram essa história, se dedicaram à cooperativa, muitos que têm a economia da sua vida inteira
depositada na cooperativa, né, que acreditam nesse diferencial do cooperativismo. E eu costumo sempre dizer que um dos grandes desafios do cooperativismo, e talvez o nosso maior concorrente, seja o desconhecimento. As pessoas muitas vezes não sabem o que é uma cooperativa. E o momento de nós estarmos comemorando 40 anos é o momento da gente explicar o que é uma cooperativa, como ela funciona, como ela faz bem ao dia a dia de uma sociedade, de um município, né, de uma comunidade. Então, eu só posso aqui registrar o agradecimento e os parabéns a todos os associados à Sicredi Uniestados por construir essa bela cooperativa que é exemplo, que é inspiração e que é uma das maiores cooperativas do Brasil hoje. O presidente da Sicredi Uniestados, Adelar José Parmegiani, destaca a trajetória da Sicredi e relembra conosco momentos da cooperativa. Eu acho que é um momento importantíssimo para nós, né? Não deveria ser, não é diferente, com certeza, né? Mas é um momento também, não de comemorar só esse dia dos 40 anos, mas de toda essa caminhada que aconteceu lá no início de que 20 associados se reuniram para resolver um problema na época para eles, que era acesso ao crédito. E eu acho que o empreendedorismo desses associados, numa época sem praticamente informação, sem tecnologia para fazer, né, pensando como é que ia acontecer uma compensação de um documento, né, a busca de fazer de forma correta isso e que atingisse os objetivos do que naquele momento era de propiciar aos agricultores, né, como era uma cooperativa de crédito rural, propiciar aos agricultores acesso ao crédito para o seu desenvolvimento e seu crescimento. E essa ideia que surgiu naquele momento, acho que ela foi tão importante que os frutos que nós estamos colhendo hoje, eles são maravilhosos, né? Eu acho que é isso que nos deixa aí muito felizes e um compromisso muito grande da parte de todos nós que estamos neste momento, não só como gestores, mas como delegados da cooperativa, como colaboradores, de continuar esse projeto de desenvolvimento e buscar de uma forma diferente, que na época, né, sem muitas vezes condição, eu tenho certeza que as pessoas também pensavam em estar fazendo coisas na área social, né, buscando o envolvimento com as comunidades, mas que com certeza no começo isso não era possível. E hoje nós temos a felicidade de poder, além da questão econômica, estar trabalhando em outras áreas que são fundamentais em toda a nossa região. Então essa caminhada que aconteceu aí, onde milhares de mãos, a gente diz, trabalharam para que isso acontecesse, milhares de colaboradores passaram pela cooperativa, cada um deixando a sua marca, cada um deixando o seu momento. Os agricultores também, né, no momento certo, dando oportunidade para que a cooperativa se tornasse livre admissão, aceitando essa opção para que a gente entrasse nos meios urbanos e isso faz com que a cooperativa tenha um equilíbrio muito grande, né? No momento, muitas vezes, alguma atividade econômica está em dificuldade, a outra está, né, bombando, a gente fala assim, né? Então, é bom essa diversidade que nós temos, é bom esse trabalho que a gente faz pensando no todo, né? E tendo esse respaldo hoje dos mais de 110 mil associados, né, que realmente talvez muitos não conheçam a nossa história, mas que ela é uma história bonita, ela é uma história de muita luta, de muitas incertezas também, de desafios, de se propor algo que não imaginávamos, talvez naquele momento, chegasse tão longe, né? Que é uma gratidão que a gente tem por todas as pessoas que nos acompanharam, por tudo aquilo que foi construído e a responsabilidade que nós temos hoje de dar sequência a esse trabalho, né? A Sicredi está comprometida com o desenvolvimento de todas as regiões em que está inserida, investindo recursos para o desenvolvimento de todas as comunidades. Acho que o momento que nós estamos vivendo hoje, né, com alguns setores um pouco mais difícil a dificuldade, mas talvez os bilhões que a gente possa falar de investimento que nós fizemos em toda a nossa região nos últimos anos, e isso são valores extraordinários, né? E não é só quando a gente fala em crédito, né? Porque a confiança também das pessoas que depositam esse recurso, que nos dão a oportunidade. E quantos recursos passou por dentro da nossa cooperativa? A gente tem a participação muito forte, né, de pessoas hoje que nos dizem isso, né, de quanto o Sicredi ajudou, de quanto acreditou neles, né? Talvez nem todas as histórias tenham sido de sucesso. A vontade nossa, juntamente com as pessoas que a gente conhece, que eu acho que esse é um grande diferencial, que a gente conhece das comunidades, por estar próximo deles, a vontade de a gente ajudar, fez a diferença nesses anos e criou oportunidades para todos aqueles que assim o desejaram. Sicredi ele olhou muito sempre a segurança, né? Principalmente quando nós retomamos ele no ano 2000. Olhou muitas oportunidades que nós tínhamos de desenvolver, de levar o cooperativismo nas nossas comunidades de uma forma diferente.
de uma forma próxima, de uma forma respeitosa, justa, a gente fala sempre isso. E de construir, sim, uma sociedade que criasse oportunidades para outros setores também. Eu acho que o conjunto de toda essa obra, vamos dizer assim, construída, ela não foi direta só para aquele associado que teve acesso ao crédito, mas ela criou um ambiente muito cooperativo, de muita parceria, de muita cidadania. Em alguns momentos a gente fala isso, né? Porque além de eu ser dono desse negócio como associado, eu também sou um cliente que participo tanto da vida, que busco em alguns momentos as melhores taxas de aplicação como cliente, em alguns momentos eu busco a melhor taxa de crédito como cliente. E no fim do ano também eu quero que a cooperativa esteja bem. Então a justiça desses dois, de a gente trabalhar no momento dele ser cliente, no momento dele ser associado, reconhecendo esse trabalho em conjunto, é que faz com que hoje a gente tenha com certeza um desempenho acima da média, vamos dizer assim, em toda a nossa região. Para celebrar os 40 anos, a Sicredi lançou a campanha 40 anos juntos, que já premiou no último dia 10 associados de diversas cidades, pertencentes à Sicredi Uniestados. É uma campanha muito voltada ao crescimento do nosso patrimônio, que é uma das necessidades hoje das cooperativas, para que continue o crescimento e desenvolvimento e atendendo os objetivos que ela foi criada. São exigências que nós temos que cumprir, né, enfim, dos normativos aí do governo, do Banco Central, enfim. E para que nós continuamos nessa pegada de crescimento, vamos dizer assim que a gente fala, o ano passado a nossa cooperativa cresceu 55%, existe uma exigência de patrimonial. E o patrimônio ele só cresce de duas maneiras, ou o nosso associado faz integralizações de capital, ou pelo resultado, encaminhando para as reservas, o capital, enfim, do próprio associado. E a gente criou essa campanha hoje para alavancar um pouco esse patrimônio da cooperativa. Tivemos o primeiro sorteio e a gente fica feliz de ver a felicidade dos ganhadores, né? E o prêmio maior, os 100 mil, também foi para um senhor que realmente precisava, não que os outros não mereçam, mas eu acho que a gente olha muito isso. Mas principalmente quando a gente está na agência, eu estive lá na agência entregando esse prêmio e a gente viu os associados chegarem e dizendo, fico feliz por você ter ganho, né? Que bom que foi para você, algo assim nos engrandece porque mostra, né, esse momento da cooperativa e esse relacionamento que nós temos com a comunidade e o de ser verdadeiro, né, nesse momento. Então o associado ele é muito verdadeiro nesse trabalho. E a campanha, como você falou, ela tem uma sequência e agora nós temos mais 53 prêmios de 10 mil reais, né, que serão sorteados no mês de agosto, e no final do ano serão mais 3 prêmios de 100 mil reais, ou 3 caminhonetes, e para todos são 4, né, prêmios e 3 que podem ser ainda o nosso associado lá no final de dezembro. Então, é um momento, né, de fortalecimento da cooperativa, se a gente diz assim, mas de reconhecimento de nossa parte também, disponibilizando alguns prêmios para que alguns não, né, serão mais de 100 pessoas que terão, que ficarão mais felizes, eu acho, né, durante este ano, né, e faz parte dos nossos 40 anos. Então, se nós não trabalhássemos um pouco isso também, a gente com certeza não ocuparia os espaços e as oportunidades que nós temos, né, na nossa região e no processo de expansão que nós temos também. Para celebrar os 40 anos nesta quarta-feira, diversas atividades vão marcar a data. A gente pensou muito, né, durante a pandemia, refletiu muito da continuidade ou não deste momento de uma nova sede para nós, né? Uma nova sede não, um espaço maior hoje para que a gente pudesse ter uma condição melhor de trabalhar em todos os sentidos. Também é um reconhecimento ao início da caminhada da nossa cooperativa, né? Logo do lado da onde a gente está construindo essa sede que ainda não tem um nome definido, nós vamos fazer um concurso para que os nossos associados nos ajudem a escolher tanto o nome da agência quanto o nome do complexo que a gente estará construindo lá. Mas é um reconhecimento àqueles associados pioneiros, né, que começaram a nossa cooperativa na época como Credirel, Cooperativa de Crédito Rural de Erechim, né, que não imaginavam, como eu falei, talvez a gente chegasse nesse tamanho que nós estamos hoje. Mas lá nesse local, além de uma agência muito grande que estaremos construindo, que vai atender o agro de Erechim principalmente, nós estaremos também colocando espaços de treinamentos, né, espaços inclusive para a comunidade usufruir disso. Um espaço externo também importante, pelo terreno ser próprio lá e a gente poder oferecer isso para o bairro também como algo na área social, talvez que a gente diga assim, as pessoas poderem se distrair lá, caminhar e fazer alguns exercícios que são importantes hoje também.
Mas a gente estará fazendo também um pequeno museu, né, para contar a nossa história da cooperativa, colocando lá também um monumento, né, marcando esse início do cooperativismo, né, na nossa região, né. Como foi dito hoje, nós somos a terceira cooperativa que ingressou no sistema Sicredi, hoje sistema Sicredi, na época Cosecred, né, em 1981, então somos um dos pioneiros também neste momento e nós queremos marcar toda essa história, né, com essa obra, com esse reconhecimento que nós queremos dar à sociedade e aqueles sócios fundadores lá que se empenharam tanto para começar toda essa atividade. Então vai ser um local, né, bonito, né, que vai fazer a diferença lá no bairro, mas que acima de tudo tem que ter coração, né, é isso que a gente quer, né, é um ambiente para a gente receber de uma forma carinhosa e respeitosa todos os nossos associados, como a gente faz em todas as nossas agências. Um espaço digno de a gente poder fazer os negócios com a privacidade necessária, mas também de acolhimento, né, das pessoas, de confraternizar, de poder eu acho que fazer a diferença, né, no dia a dia das pessoas. Eu acho que é isso que a gente quer nesse espaço novo. Com o coração tomado pela emoção e os olhos marejados em lágrimas, o presidente da cooperativa agradece a todos que fizeram e fazem parte da história da Sicredi e destaca a importância de cada associado para o sistema Sicredi. Eu acho que a palavra que a gente possa dizer para todos é gratidão, né? Gratidão pelo espaço, gratidão pelo reconhecimento desse trabalho feito não pelo presidente, pelo conselho, mas por 600 colaboradores, por 700 delegados que são importantíssimos na cooperativa, né, que nos apoiam, que nos dizem, né, os alinhamentos, que nos ajudam a construir planejamento. Pelos 110 mil associados que fazem parte hoje já da nossa cooperativa, que eu tenho certeza que quase todos eles têm muito orgulho de estar participando de um empreendimento que olha muito para a comunidade, que se envolve com a comunidade de uma forma verdadeira, sem cobrar reciprocidades. Eu acho que esse é o que faz a diferença o cooperativismo, né? A gente faz realmente aquilo que a comunidade precisa, aquilo que naquele momento faz a diferença no dia a dia. Então, um agradecimento a todos, né, por este momento. E aquelas pessoas que não conhecem o Sicredi, deixar o convite para que venham até o Sicredi, que conheçam o cooperativismo, que entendam essa maneira diferente de atuar no dia a dia. Então, acho que a grande mensagem que a gente pode dizer a todos é que aqui tem um grupo de pessoas, né, tem um grupo de pessoas trabalhando muito forte para que nós se tornamos cada vez maiores para realmente fazer a diferença na comunidade, mas de uma forma diferente, não de uma forma econômica, mas sim de uma forma de aproximação, de relacionamento, de respeitando as pessoas, respeitando o associado, respeitando o dia a dia deles, o momento de cada um. Eu acho que é isso que é bonito, né? A gente poder conhecer o nosso associado, por maior que nós sejamos, por estar em Santa Catarina, por estar em Minas Gerais, mas a gente tenta sempre fazer um relacionamento de ser humano, que é isso. Nós vamos ter sim as melhores tecnologias disponíveis no mundo, mas jamais vamos esquecer do ser humano, das pessoas. Esse é o cooperativismo. Então, deixar o nosso muito obrigado a todos, né, que nos apoiaram e esperamos continuar com esse crescimento e desenvolvimento e também com o apoio de todos os nossos associados. É um orgulho muito grande ao Conselho hoje conduzir uma cooperativa de uma forma especial, assim, a acolhida que a gente tem hoje de todos os nossos associados. E cabe a nós, né, fazer isso de uma forma justa. Sejam bem-vindos a Minas Gerais. O tempo segue seco, céu limpo, faz 34 graus no estado mineiro. Por favor, permaneçam. Quem diria? Mais de 50 agências, mais de 100 mil associados, mais de 3 bilhões de ativos. Já somos mais de 600 colaboradores. Eu nunca imaginei, lá atrás, que seria dessa forma. Claro, o sonho era grande, mas a gente nunca sabe onde os nossos sonhos vão parar. Faz 40 anos desde o princípio. Em 14 de abril de 1981, assinamos a primeira ata. Teve início assim a Sicredi Uniestados, na época chamada de Credirel. Enfrentamos muitos desafios. Precisávamos expressar ao mundo que éramos um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo sonho, de tornar nossa região mais próspera.
Superamos limites, ultrapassamos fronteiras e expandimos nossa área de ação também para o estado de Santa Catarina. Juntos, fomos além do que esperávamos. Quem diria? O futuro chegou rápido. Essa é a minha história, porque eu sou a Sicredi Uniestados. Só existo porque um dia um grupo de pessoas corajosas se uniu para transformar sua realidade. Uma história de todos os associados e colaboradores que fizeram a gente chegar até aqui, com amor e um propósito único. Sicredi Uniestados, 40 anos. Se você quiser rever algumas de nossas matérias, pauta, nos acompanhar, segue-nos através das redes sociais. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana e na segunda-feira nos encontramos novamente com as notícias da semana. Promoção 40 anos juntos Sicredi Uniestados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.